Esse é o Jungiando, o podcast do Instituto de Psicologia Junguiana Rio Preto, trazendo reflexões sobre o cotidiano a partir de diálogos e informações. Eu sou a Maiara Suguaia. Eu sou a Patrícia Lopes. E eu sou a Daniele Fumagalli. Somos psicólogas junguianas e nesse podcast vamos falar de psicologia, literatura, sobre a vida e o que mais acharmos que vale a pena. Olá, a gente está começando mais um episódio do Jungiando. E a gente falou no último episódio sobre a dinâmica feminina e a dinâmica masculina. Hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto apresentando um outro conceito. Esse conceito tem relação com aquela voz interna no homem que vai dizer que ele não é bom o suficiente, que vai fazer com que ele se sinta desconectado da vida. Ou então, muito pelo contrário, é a voz que vai dizer que ele é demais e que ninguém é melhor do que ele. Quem seria essa figura arquetípica que desafia, inspira e às vezes atormenta a psique masculina? Hoje nós vamos conhecer melhor a ânima, explorar como ela influencia os relacionamentos masculinos, a criatividade e, o mais importante, o seu próprio processo de individuação. E o que a psicologia tem com isso? Vamos então para esse conceito. Eu estava animada para a gente falar desse conceito. Porque ele é muito importante na psicologia junguiana e ele é muito interessante, né? Vamos falar então da ânima. Ânima é um termo em latim que significa alma. E já fica aqui um recado. Lembre-se bem desse conceito, né, de alma, desse significado, porque nos ajuda muito a compreender a natureza, né, do conceito de ânima quando a gente pensa nesse significado, nessa tradução. Então, lembre-se, alma. Ânima é alma. E aí, vamos beber na fonte, né? Nas palavras de Jung. Ânima é a personificação de todas as tendências psicológicas femininas na psique do homem. Os humores, sentimentos instáveis, as intuições proféticas, a receptividade ao irracional, a capacidade de amar, a sensibilidade à natureza e, por fim, mas nem por isso menos importante, o relacionamento com o inconsciente. A ânima é o arquétipo do feminino, ou seja, traz consigo padrões humanos gerais, instintivos e inconscientes do feminino. Ela representa o feminino interno, né, inconsciente, da consciência do homem. Então, ela representa esse feminino interno, aí, né, no inconsciente do homem, ok? Ou seja, a ânima é aquilo que o homem desconhece nele mesmo e está voltada para o mundo interior da psique e ajuda uma pessoa a se adaptar às exigências e necessidades dos pensamentos intuitivos, sentimentos, imagens e emoções com que o ego se defronta. Isso tem lá no livro O Mapa da Alma, que aliás é ótimo para quem está começando a estudar psicologia junguiana, a gente já deu a dica sobre ele aqui. Enfim, de forma prática, a ânima é a alma do homem. É o que dá profundidade à sua existência. Dá-lhe sabedoria, paixão e vontade de viver. Por exemplo, um homem que está sempre mal-humorado. A gente pode entender que ele está com um problema aí na relação com a sua ânima. Ao invés da ânima ajudá-lo a administrar as suas emoções, ela vai inundá-lo de afetos e ele vai ficar hipersensível. Com certeza aí você agora pensou em algum exemplo, né? Seja da sua vida aí, seja da ficção, né? É bem comum em novelas, em filmes, ter esse cara, né? Lá na meia-idade, e que ficou muito sensível e que a família às vezes começa a não reconhecer mais, né? Tem bastante isso na arte, porque afinal de contas a arte imita a vida, né? E a ânima, por ser um arquétipo, ela está no inconsciente coletivo, mas será ressignificada para o indivíduo, de uma forma pessoal, de acordo com as representantes externas femininas com quem ele se relaciona. Então, a mãe, a avó, irmãs, outras ideias, opções aí de pessoas que podem estar relacionadas, tá? Conforme essas relações são estabelecidas, e aqui o complexo materno
tem muita relevância, a ânima irá se formar de uma forma mais positiva ou negativa. Quanto mais saudável for, o homem terá mais condições de estabelecer relações e vice-versa. Uma ânima negativa irá inibir o impulso para conexões instintivas com outras pessoas, com o coletivo. E seguindo essa tendência compensatória da psique, a ânima será o contraponto feminino inconsciente à consciência masculina. E vai trazer com ele tudo que se relaciona ao feminino. Jung traz os termos chineses Yin e Yang, que a gente inclusive falou no episódio anterior, né, como representantes simbólicos. E por isso mesmo são mais abrangentes, da ideia de feminino, masculino. Portanto, como um padrão de emoção, a ânima consiste nos anseios que são inconscientes do homem, os seus estados de espírito, as aspirações emocionais, as ansiedades, medos, inflações, depressões, assim como o seu potencial de emoção em relacionamento. E isso é importante vocês gravarem, então, tá? Essa questão inconsciente no homem, que vai representar aspirações emocionais, ansiedades, os medos, enfim. E qual que é a função da ânima, né, na dinâmica psíquica? Ela é como uma ponte, ela vai conectar a consciência do homem ao inconsciente, ao seu mundo interno. Então, ela é responsável pelo contato do ego com o mundo interno. E olha só, a qualidade desse contato influencia muito a qualidade da relação do homem com as outras pessoas à sua volta. A ânima, até por ter um caráter inconsciente, ela tende a atuar como uma personalidade à parte, oposta à personalidade consciente da pessoa. Por isso mesmo, o Jung define que o encontro do ego com a ânima, ou o ânimos no caso das mulheres, possibilita o desenvolvimento psicológico, porque essa estrutura tem potencial para servir como ponte para o si mesmo. Ou seja, a integração da ânima é um ponto decisivo no processo de individuação do homem. Não que isso seja uma coisa simples e fácil, até porque, por ser uma figura do inconsciente, ela normalmente é projetada. Sim. E projetada nas mulheres que estão à volta desse homem, né? E aí que a gente fala, né, da importância de recolher as nossas projeções, às vezes entendê-las como parte de quem a gente é, né? E a ânima é o mais difícil, né? A ânima e o ânimos. Porque elas são totalmente outro. Então, é muito difícil você entender que aquilo é algo seu, né? Parece que é aquela pessoa que é tão incrível, encantadora, né? Parece que aquela pessoa é tão malévola e terrível. Sim. Né? Então, é o outro que representa aquilo. E o outro no seu sentido mais amplo, né? A dinâmica completamente oposta à da consciência, né? Como a gente comentou no outro episódio, né? Se a minha tendência principal é yin, o yang vai ser totalmente o outro, o outro movimento. Então, como a Dani falou, né, a projeção ela é muito difícil. Da sombra já é difícil, né, da gente reconhecer que aquilo que a gente não gosta no outro também faz parte de quem a gente é. E quando a gente tá falando, né, de energias que são opostas à consciência, é ainda mais difícil. E também, estava pensando aqui, é muito fácil a gente perceber o quanto o equilíbrio dessas energias, né, do feminino e do masculino, é importante na vida. Me veio a imagem, por exemplo, de um homem muito submisso, muito passivo, né, que às vezes vai ter medo de se impor, né, as mulheres à volta dele, né, sempre vão ser, entre aspas, mandonas e controladoras. Por que será? Né, não é à toa. E aí vai ser difícil para esse homem fazer esse trabalho, às vezes, de olhar para as pessoas que ele projeta, né, no caso a mãe, a irmã, a esposa, né, e ver e trabalhar essa questão da energia feminina nele, né, fazer esse equilíbrio, enfim. É uma projeção difícil de recolher, mas essencial para conseguir estabelecer o equilíbrio entre essas duas dinâmicas, né, feminina e masculina. E aí, 2 exemplos clássicos, né, de como a ânima inconsciente vai atuar na vida do homem.
A ânima inconsciente, ela pode prejudicar o homem nas suas relações, tanto amorosas, né? E aí, né, adivinha, muitos conflitos. E também em outras relações como o trabalho, por exemplo, né? Não é raro a gente observar, né, alguns comportamentos em homens aí que se dizem muito racionais. E que aí, sem mais nem menos, se sentem atacados, né, por estados emocionais aí que dominam eles, até descaracterizando, né, essa coisa que ele, quando tá consciente, fala que ele é muito racional, né, exercendo sua persona. Então, o cara lá, o executivo, que se diz muito racional, muito prático, e que, de repente, no meio de uma reunião, começa a se descabelar e fica hipersensível com algumas coisas, e todo mundo olha e fala, o que aconteceu com fulano, né? E essa relação complexa com a ânima, gente, com o feminino, ela pode se expressar por meio de uma fuga dos próprios sentimentos, já que são representantes do feminino, como aponta Von Franz. Por vezes, dizemos que o sentimento é feminino e que ser feminino é sentir. E um homem que não consegue muitas vezes expressar esses sentimentos e dar expressão à sua ânima, se transformará numa pessoa ressentida, mal-humorada, né? Esse próprio homem aí que às vezes é sempre racional, como você deu exemplo, né, Mayara? De sempre racional e de repente se expressa de uma forma emocionalmente que ele não costumava se expressar. A questão não é nem a emoção, mas é a forma como ele expressou aquilo. E aí ele não consegue lidar com os sentimentos, não sabe como expressar, e ele se transforma nessa pessoa mal-humorada. Então, quanto mais inconsciente estiver essa ânima, mais forte será a sua influência na vida da pessoa. Muitas reações acontecerão de uma forma incontrolável, como se a pessoa estivesse possuída pela ânima. E a solução para tais possessões da ânima, vamos dizer assim, é o seu reconhecimento, trazer ela mais próxima de ser integrada na consciência, e dessa forma, a energia de atuação no inconsciente fica mais branda, mais suave. E para esta empreitada de tornar a ânima mais consciente, o homem precisará olhar para os seus sentimentos, recolhendo as projeções e também para o seu complexo materno mal resolvido. O homem pode libertar-se de sua ânima nociva quando aprende a lidar com seus sentimentos, expressá-los através de relacionamentos com os outros. Resumindo, a principal função da ânima é a de instrumentar o homem. Quando reconhecida, o seu autoconhecimento, conduzindo-o no seu inconsciente, promove uma relação entre o ego e seu mundo interior. Portanto, o desenvolvimento da ânima é um fator decisivo no processo de individuação. E pensando assim, quer dizer que ela é muito importante que aconteça, né, esse desenvolvimento. Então, vamos fazer uma revisão aqui. A gente já viu que vários elementos que estão no inconsciente podem ser projetados em outras pessoas, como a gente falou. Justamente por serem inconscientes, a gente encara aquilo como não sendo nosso e projetado nos outros. A gente faz isso com a sombra, por exemplo, e o fenômeno da projeção também acontece com a ânima. A gente nem vai falar muito sobre a projeção da ânima aqui, porque depois a gente vai falar como isso acontece nos relacionamentos, né? Mas o que geralmente acontece é que a primeira mulher a receber a projeção da ânima de um menino é a mãe. Em um complexo materno saudável, a relação vai se constituir de forma que a projeção seja gradualmente retirada da mãe e possa ser projetada em outras mulheres, dando condições para que ele vá desenvolvendo novos relacionamentos e tudo mais. Então, dessa forma, a gente pode entender que o fenômeno de se apaixonar é, num primeiro momento, uma projeção da ânima. Mas a gente não vai discutir muito isso hoje, porque a gente vai falar mais sobre isso quando a gente for falar dos relacionamentos da ânima e do ânimos nas nossas vidas, tá? Próximo episódio. Vem aí. E agora, nas nossas dicas. Uma ótima dica que a gente trouxe hoje é o filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Eu já falei, né? Eu adoro os filmes do Jim Carrey sério. O meu preferido é Show de Truman, né? Eu já comentei. E o meu é esse. Eu adoro esse filme. Acho esse filme muito legal. Eu gosto de todos do Jim Carrey. Até do Ace Ventura? Todos. Paty, ó, adoro. Sou fã.
Este filme, né, do Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, ele oferece uma narrativa fascinante que toca de fato aí nas profundezas, né, da psique humana, incluindo a ideia de ânima. Porque, né, o protagonista, né, o Jim Carrey, ele decide apagar as memórias de um relacionamento doloroso de sua mente através de um procedimento médico. À medida que o processo avança, ele começa a revisitar as lembranças de seu relacionamento com a personagem, né, que quem faz é a maravilhosa Kate Winslet, e que, adivinha, representa a ânima dele, né? O filme explora como essas memórias e o relacionamento com a ânima são parte integrante do crescimento e do processo de individuação do protagonista. Assim, o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças oferece uma versão rica e complexa sobre como a ânima, ou o feminino interior, né, influencia a psique, e como a tentativa de negar ou apagar essas partes de si pode levar a uma falta de integração e compreensão da verdadeira identidade. Lembrei aqui de outra dica. O livro, né, do Dante, o Inferno de Dante, a Divina Comédia, tem a Beatriz. A Beatriz é um exemplo, assim, clássico sobre a ânima e a projeção, né, que o homem faz aí de ânima. Então, fica a dica, é um clássico, né, a Divina Comédia. A Beatriz é que conduz, né, o Dante quando ele chega ao paraíso. Ele vai passando pelo inferno, pelo purgatório, e quando ele chega ao paraíso, ele encontra a sua musa, né? Até a história real da relação dele com a Beatriz é a história da ânima, né? É muito projetiva, né? Ele conheceu ela de longe, quando ela era uma menina quase, né? Acho que com 13, 14 anos. Mais tarde ele revê ela um pouquinho mais velha e ele é completamente encantado pela figura dela, sem nunca ter trocado muitas palavras com ela, né? E ela virou a musa inspiradora dessa obra clássica. E ela faz exatamente esse papel, né, que você falou, de levá-lo, né? De conduzi-lo, né, nessa jornada. De guia, né, pro interior dele. Isso é muito legal. E é o papel que a ânima faz como ponte, a gente falou aqui, né? Pois é. O que isso significa para você? E hoje a gente trouxe a música do Gilberto Gil que se chama Super-Homem, a canção. Vou ler aqui para vocês um trechinho. Um dia, vivi a ilusão que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria, do que eu quisesse ter. E nada, minha porção mulher, que até então se resguardara, é a porção melhor que trago em mim agora. É a que me faz viver. Muito legal. E a gente gostaria que você falasse com a gente, mandasse suas sugestões, suas críticas, suas impressões sobre o podcast. Você pode fazer isso pelo e-mail podcastjunguiando@gmail.com. Ou você pode falar com a gente também pelo nosso site, que é psicologiajung.com.br. No site também você vai encontrar os estudos que a gente faz, as atividades que a gente tem compartilhado nesse momento. Se você gostou ou se você sabe de alguém que vai se beneficiar com esse episódio, compartilhe. E esse foi mais um episódio do Junguiando, com o roteiro e a curadoria da Maiara, da Daniela e da Patrícia, e a edição do som do Kleber Zumiotti. Obrigada, gente, e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Até!